PH. Ouvi dizer que quando Jesus morreu na cruz, a lei foi abolida. Procede? Não vou falar o que eu quero falar, não. Vou falar o que tá escrito aqui, ó. Vamos lá. Paulo foi um discípulo de Jesus, certo? Certo. Paulo, ele foi um discípulo de Jesus antes ou depois da morte dele? Depois. Então, se a gente for parar para pensar, quer dizer que Paulo, ele escreveu sobre a lei depois do tempo da graça. Se você for para Romanos 7, versículo 7, ele fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Se você for um pouquinho mais para trás, ele vai dizer aqui, ó, Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda mais no pecado, nós, os que para ele morremos? Se você for um pouquinho mais para frente, aqui no versículo 15, fala: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Ué, então quer dizer que a lei ainda continua viva. Por que eu digo que a lei continua viva? Porque a lei nada mais é que a personificação de Cristo, assim como a graça também é a personificação de Cristo. Antigamente, para que você tivesse o perdão de Deus, você tinha que ter um intermédio de um sangue, que antigamente era o de um cordeiro. Agora, como Cristo morreu cerca de 2000 anos atrás, o sangue expiatório dele faz o intermédio e o acesso ao perdão de Deus. Então, quando Jesus morre na cruz, não há ali uma quebra da lei, apenas há um acesso ao perdão de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus, que antes da morte dele era feita por cordeiros. Por isso que quando João Batista olha para Cristo, ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e abole a lei. Ele não falou isso. E por que eu digo isso? Porque se você for para Malaquias 3, versículo 6, ele vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus, ele não muda. Deus, ele não fez uma nova aliança e dali por diante, a graça é que está por cima e a lei não precisa mais.